A edição Ciência de Toxins, Alexandre Cunhade da Approval. Queridos amigos ouvintes do Toxin, bom dia e bem-vindos ao seu programa de ciência. Uma ciência certamente sem concessões e sem pretensões, não pretendemos ser cientistas aqui, eu não sou, mas seremos orientados pela busca da verdade, curiosidade, espanto, como disse um dos meus convidados há pouco, e vamos nos surpreender com fenômenos que são surpreendentes, impressionantes e que não são tratados com toda a seriedade. Que tais assuntos poderiam suscitar? Hoje vamos falar de OVNIs com François Demier e Mathias Leboeuf, autores e coautores de um livro Contactez OVNI l'Enquête que eu mostro a vocês. E com Alain Juillet, conhecido dos ouvintes do Toxin, que teve a gentileza de se juntar a nós para este programa. Então vamos começar por... Eu vou deixar que se apresentem rapidamente, senhores François Demier e Mathias Leboeuf. Quem gostaria de começar? Eu sou jornalista há muito tempo. Trabalhei em diferentes países, incluindo a Rússia, onde abri a primeira rádio privada. Depois trabalhei na mídia digital BTLV, que é um canal que trata justamente de paranormal e também de desenvolvimento pessoal. E foi nessa ocasião que conheci todo o painel de pessoas que trabalham em torno desse assunto. Pessoas como Egon Kragel ou Gilles Bourdet, um grande especialista em Roswell. Enfim, todas essas pessoas que conheci ao longo dos meus anos na BTLV me permitiram justamente me aprofundar no assunto com este livro que foi lançado recentemente e que tive a sorte de coescrever com Mathias, que chegou por outro caminho. Bem, eu por minha vez tenho uma dupla formação de filósofo e jornalista. E no livro há uma parte, a terceira parte do livro, que é um ensaio filosófico sobre a figura do extraterrestre e como a figura do extraterrestre emergiu. Como jornalista, sou mais um jornalista multimídia. Comecei minha carreira na imprensa trabalhando para vários títulos diferentes, depois rádio, especialmente na Europe 1 por um bom tempo. E então aconteceu de eu cruzar o caminho de François no canal BTLV, que é um canal dedicado aos mistérios, ao estranho, ao inexplicável, inicialmente como convidado, aliás, pois fui convidado por François para falar sobre a questão da felicidade. E então me tornei cronista e depois tive meu próprio programa na BTLV com François como editor-chefe e então comecei a me interessar por essas questões de paranormal, do estranho, do mistério e no centro de tudo isso pela questão dos OVNIs, já que um dos focos principais do BTLV era justamente a questão dos OVNIs. E assim encontramos juntos, sob a orientação de François, uma boa parte dos atores envolvidos nesse assunto, né? Os ufólogos, mas também cientistas, aliás. E devo dizer que estou muito feliz de estar aqui em um programa científico, porque isso significa que corresponde bem à nossa abordagem. Nós fizemos uma investigação, Vamos buscar cientistas. Sair do esoterismo. É isso, sair da fantasia ou do mito dos OVNIs. Então, que seja um programa científico, porque é preciso dizer aos ouvintes desde já, nós somos investigadores e somos mais investigadores céticos no início, ou seja, não somos crentes. Não temos crenças, sim. Não estamos aqui para entregar uma verdade. Vamos interrogar pessoas que, mais uma vez, são atores, mas nosso ponto de partida é quase socrático, é que tudo o que sabemos é que não sabemos nada, e é por isso que fomos interrogar os outros. Na questão dos OVNIs, encontramos muitos excêntricos, encontramos muitos crentes, entre aspas, que entregam uma verdade que é frequentemente indubitável e inatacável. Não é o nosso caso e, ao mesmo tempo, há fatos cientificamente questionáveis e essa é realmente a abordagem inicial do nosso livro e é por isso que estou muito feliz de ter um programa científico, mesmo que seja um programa de divulgação que retoma essa questão.
Então, essa é a minha primeira pergunta, porque, ao contrário de outros, não vamos começar descartando os fatos, mas nos aprofundando nos fatos. E essa é uma das primeiras frases do seu livro. É uma citação de Luiz Elizondo. Ele diz, sob juramento perante a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, então, primeira pergunta, o que é um OVNI? Bem, como explicamos simplesmente, é um objeto voador não identificado. Então, esses voadores podem ser também, a Usuani também, que estão no mar. Por exemplo, na França, existe o GEPAN há cerca de 50 anos. São fatos que foram verificados por meteorologistas, por cientistas, por militares. Ou seja, são todos os fatos que não são explicados. Há um certo número de fatos, não sei mais quantos, 3% do GEPAN, 3% de fatos. Você poderia nos explicar o acrônimo do GEPAN? Bem, é o grupo, no início era GEPAN, G-E-P-A-N. Mudou de nome. É o grupo de interesse de vigilância, não me lembro exatamente, é um pouco complicado. De fenômenos aeronáuticos não explicados. E, aliás, no GEPAN, APAN. E hoje em dia, o termo, ou melhor, o acrônimo OVNI, tende a ser substituído pelo acrônimo PAN, P-A-N. Portanto, fenômeno aeronáutico não explicado. É assim que os livros deveriam se chamar. Aliás, se fôssemos até o fim. Só que é menos conhecido. Por quê? Porque o lado OVNI, objeto, sugere algo materialmente sólido. É um pouco como o disco voador, o que chamamos na ufologia de nuts and bolts. E há vários fenômenos observados, passamos então de objeto a fenômeno, que não são necessariamente fenômenos físicos objetáveis, que podem ser fluxos e que não se referem a um objeto. Portanto, hoje em dia, na ufologia, temos a tendência de substituir o fenômeno, o termo OVNI, pelo fenômeno PAN. Mas, bem, é verdade que para o grande público falamos... Já que OVNI é complicado, então... Falamos de OVNI. E, de fato, o fato de Elizondo, se então talvez devêssemos lembrar, talvez façamos isso. Quem é Elizondo? Elizondo é uma figura extremamente importante porque é nos Estados Unidos. Ele é não apenas uma figura que teve funções, que esteve à frente de um programa com um certo número de orçamentos dedicados, são 22 milhões de dólares, eu acho. O que não é muito, afinal. No Pentágono, não sei o que não é muito, mas ainda assim existe. E então Elizondo, certamente falaremos mais sobre ele, foi um dos principais atores no vazamento e na divulgação dos vídeos. É ele, Elizondo, é ele e Christopher Mellon. Christopher Mellon, que no vazamento dos vídeos que vão reabrir e alimentar todo o dossiê OVNI nos Estados Unidos. Quando Elizondo diz os OVNIs são um fato, isso é inegável, ou seja... Espere, eu te interrompo porque tenho uma pergunta. Já lembro aos ouvintes que o GEPAN é o grupo de estudos e informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. É um serviço do CNES. É um serviço oficial que trabalha em colaboração com a Gendarmerie Nationale, que é responsável por coletar todos os testemunhos desses fenômenos. Portanto, estamos falando de fenômenos que são observados, que são vistos por testemunhas, mas também às vezes com registros de radar, registros meteorológicos, etc., que são coletados por esse serviço. Então, uma dependência dos CNES e tudo isso é, portanto, uma administração totalmente oficial. É coletado, é classificado e é estudado. Ou seja, o GEPAN, às vezes até recorrendo a atores externos ao GEPAN, busca entender e pronto. Então, muitas vezes o GEPAN pega casos são relatados ao GEPAN e o GEPAN dá explicações que são explicações ou atmosféricas ou de reentradas na atmosfera. Há explicações... Foguetes, meteorito? Há explicações racionais, totalmente explicáveis, sobre um certo número de fenômenos que foram observados. Portanto, o GEPAN traz luz sobre esses casos.
E então, há 3 a 4% dos casos que permanecem não explicados, que permanecem OVNIs, justamente, e que não são registrados e busca-se explicar e que causam problemas. Porque, como diz Luiz Elizondo, então aí, além disso, Luiz Elizondo, de fato, é alguém que vem do Pentágono, é alguém que fez parte da inteligência, é alguém que testemunhou em uma comissão no Congresso sob juramento. Portanto, há sempre como dizer, quando se testemunha no Congresso sob juramento, o crime de perjúrio sobre eu não sei se é um crime ou um crime. Pode-se ir para a prisão diretamente. É extremamente grave. Portanto, quando Elizondo diz que os OVNIs são um fato, é quase uma tautologia, mas ele está certo em lembrar. Mas sim, há fenômenos que são inexplicáveis, que não conseguimos entender, que não conseguimos analisar e que são extremamente importantes, principalmente porque nos Estados Unidos a questão OVNI é abordada sob o ângulo da segurança. Precisamente, desculpe-me por interrompê-lo, mas o fato é que observamos fenômenos. Alguns são explicados, principalmente pelo GPAN, etc., e um certo número não são explicados. É aí que, normalmente, o cientista deveria se perguntar, ou seja, o que são essas coisas que vemos e não entendemos? Mas também, e aí vou me voltar para Alain Juliet, a inteligência, porque se não sabemos o que é precisamente, deveríamos determinar o que é por razões de segurança. Então, Alain Juliet, você é conhecido pelos ouvintes do Toxin, você é, em particular, ex-chefe responsável pela DGSE na França. A inteligência, sim, o diretor de inteligência da DGSE há muito tempo. Mas então, antes de abordar essa questão que você aborda frequentemente, aliás, em um canal que vou citar porque gosto muito, chamado A News Security, no qual você participa, acho que eles fazem um programa talvez 2 vezes por ano sobre esse assunto, mais ou menos, e é muito interessante. Recomendo aos ouvintes que possam se interessar por esse canal muito bom e muito sério. Mas como um ator da inteligência, e por que ele pode se interessar por esse assunto? Há 2 razões. Primeiro, a primeira é que tudo o que pode representar um perigo para a segurança nacional interessa aos serviços de inteligência. Ora, algo que acontece quando não sabemos o que é, quando não sabemos o que pode fazer, em última análise, de um jeito ou de outro, amigavelmente ou ao contrário, agressivamente, que entra na zona de vigilância ou no território nacional, isso justifica plenamente que nos interessemos, tentamos entender. Então, por muito tempo, se você quiser, falava-se muito sobre esses assuntos, mas no final cada um pensava que eram dispositivos feitos por países inimigos para monitorar o que estava acontecendo. Pensávamos, mas não fazíamos, se você quiser, porque não tínhamos os meios para realmente medir o que era. Existem histórias de PAN ou OVNI, conhecemos em toda a história do mundo desde sempre. Existem histórias que são contadas sobre isso. Mas o que é a grande diferença com o que acontecia até agora é que há cerca de 10 anos, 20 anos, com todos os elementos técnicos de que dispomos, se você quiser, os radares, os instrumentos de medição infravermelhos para calor, os elementos que permitem identificar a velocidade, o tamanho, enfim, tudo. Bem, nesse momento começamos a ter, quando ocorre um fenômeno, em vez de ter apenas algumas testemunhas que dizem eu vi algo no céu que parecia um disco voador que ia muito rápido ou outra coisa, agora temos medições feitas por sistemas profissionais, realmente científicos, e que nos dizem sim, houve algo, não sabemos o que é, mas aqui estão as características do que aconteceu. E quando constatamos, e essa é a novidade aqui agora, é que temos o que você disse, né, o que seus interlocutores disseram, é que vemos hoje que em um certo número de casos, porque há o GEPA na França, há o AARO nos Estados Unidos, enfim, em todos os grandes países, estamos implementando, nós fomos os primeiros, mas estamos implementando sistemas para tentar fazer identificações e entender o que está acontecendo e constatamos efetivamente que em um certo número de casos, bastante restritos, mas reais, ninguém é capaz de explicar o que é. Claro, pode haver todas as fantasias que quisermos, mas como foi dito também pelos autores mais cedo, nosso problema não são as fantasias. Não é isso, não é o sonho, não é tentar anunciar o 5º milênio ou o que pode acontecer.
o problema é o que são esses dispositivos. Eles têm uma capacidade de agressão que poderia colocar em perigo nossa segurança. E, nesse caso, o que podemos fazer? E esse é o problema. Estamos de acordo. Há um fato estabelecido. Vemos claramente coisas. Constatamos, inclusive com provas materiais, radares, etc., que percebemos fenômenos que ninguém consegue explicar hoje. Estamos de acordo sobre isso. Absolutamente. Atualmente você tem, como foi citado mais cedo, para o GEPAN é 3 ou 4%, para o AARO eles citaram o número de casos, menos de uma dezena, mas menos de uma dezena em um grande número de casos que eles haviam identificado nos anos anteriores. Percebemos que há realmente casos muito interessantes, porque temos certeza de que há algo, não é um sinal no céu, é realmente algo que tecnicamente se moveu, veio, fez algo, se moveu, e que não corresponde a nada do que conhecemos ou do que sabemos fazer. Então, eu esclareço para os ouvintes, o AARO é o All Domain Anomaly Resolution Office, eu traduzo, Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios. É uma agência governamental recente nos Estados Unidos, encarregada de investigar fenômenos anormais detectados pelo Exército e outras agências federais. Então, eu me volto para... Eu gostaria apenas de dizer uma coisa sobre o AARO, porque é importante para nossos ouvintes. Quando o GEPAN foi criado no âmbito do SNES, como você lembrou, quando o GEPAN foi criado, as pessoas diziam que era necessário um lugar onde se pudesse observar o que estava acontecendo, mas não era levado realmente a sério. Agora está começando, porque todo mundo começa a reconhecer no mundo que o GEPAN tem uma biblioteca de casos do passado muito interessante, já que éramos os únicos a fazer isso. Mas aí, o que é fantástico nos americanos é que quando eles perceberam há alguns anos, não faz muito tempo, quando perceberam que havia realmente coisas inexplicáveis e que era preciso entender. Então, eles fizeram a moda americana, criaram o AARO, e o AARO está conectado com todos os serviços de inteligência americanos, com a Força Aérea Americana, com a Marinha. Ou seja, o AARO está conectado com todo mundo. E então, o relatório do AARO é um relatório oficial. Imagine na França se o coordenador de inteligência fornecesse um relatório anual sobre OVNIs. Veja, é isso, é nesse nível que está acontecendo. Portanto, isso mostra claramente que não estamos mais em um mundo um pouco excêntrico, mas estamos em algo extremamente sério. Todo mundo quer entender o que é e o que pode fazer. Então, vamos abordar esse assunto. Vou deixar você, obviamente, desenvolver, mas lembro François Damier e Mathias Leboeuf, que vocês escreveram este livro, Contatos Teônicos. Vocês se intitulam A Investigação. No âmbito desta investigação, que é muito detalhada, vocês entrevistaram muitas pessoas, incluindo Alain Juillet, absolutamente. Então, o que vemos? Eu queria esclarecer algo que me parece importante, que é o GEPAN. Houve o relatório Cometa, que ainda pode ser encontrado em livrarias, que relata todos esses fatos até 1989, que foi apresentado a Lionel Jospin. Bem, depois não deu em muita coisa, mas o que é importante é que os GPAN são testemunhos de pessoas como nós, que fizeram observações, porque é preciso esclarecer que, na época, os pilotos de linha ou os pilotos de caça nunca diziam que tinham visto um OVNI, porque os únicos que quiseram falar, suas carreiras terminaram mal. Enquanto hoje, graças a Elizondo, graças a Christopher Mellon, graças a todas essas pessoas, hoje, por exemplo, eu sei que no Canadá, os pilotos de linha, eles têm documentos, eles preenchem. Assim que vem um fenômeno, eles preenchem documentos. Nos Estados Unidos, agora é possível que todos os pilotos que viram esses fenômenos possam relatá-los. Eles não têm mais medo de que suas carreiras sejam destruídas. Sim, eu queria prolongar o que Alain disse e o que você acabou de dizer. Estamos realmente diante de eventos ou fenômenos inexplicáveis. Exceto que, quando falamos de nós, não é a senhora Michu em seu campo em Lozère que viu um disco voador passar. Desde 2017, o que mudou enormemente é que é o exército americano, especialmente através dos pilotos da Marinha, que desclassificou. De qualquer forma, há vídeos do exército americano que foram desclassificados, que vazaram. Vocês querem que vejamos um pequeno com os ouvintes? E é isso que reabriu e que fez o caso virar e que é levado muito a sério nos Estados Unidos. Então nós, na França, temos uma visão diferente.
ainda parece um pouco folclórico e temos a impressão de que é um assunto um pouco anedótico. Mas nos Estados Unidos, o exército, através da Marinha e através dos aviões da Marinha, os pilotos da Marinha filmaram fenômenos. Também ouvimos sons que são sons incríveis, porque os pilotos estão, não sei se devo dizer, surpresos ou intrigados ou horrorizados, mas isso vem do exército. O exército pode fazer isso porque nos Estados Unidos, geralmente, eles são 2 no avião, porque as pessoas que veem fenômenos, por exemplo, na França, nos Rafales, há um piloto, e então ele não pode, ao mesmo tempo, ver o fenômeno, analisá-lo, enquanto nos Estados Unidos, o navegador pode. Aliás, são os navegadores que relatam melhor e que foram entrevistados nas redes de televisão. É algo, portanto, extremamente importante, porque está ligado tanto a questões de segurança quanto a questões políticas, pois chega até o Congresso. E, de fato, na França foi muito complicado conseguir fazer os militares falarem no nosso livro, pois, de fato, é um livro de investigação onde entrevistamos um certo número de atores. Também fomos ver teólogos religiosos para saber o que isso poderia mudar. Mas um dos participantes do livro que estamos muito orgulhosos de ter é o general Mignot. O general Mignot, que é um general que viu algo incrível, que testemunha muito pouco. E então, para contar a pequena anedota, quando o contatamos pela primeira vez, o general Mignot nos disse: não, os jornalistas, vocês querem fazer sensacionalismo com essa questão. Eu não quero falar com jornalistas, é muito arriscado. Há muito gosto nem confiança. Bem, no início tivemos uma recusa. Então, o tempo passou um pouco, entrevistamos um certo número de atores, incluindo Alain Juillet, e o general Mignot voltou para nós dizendo: afinal, eu gostaria de falar com vocês, sob a condição de ter a revisão da entrevista e tudo mais, o que é totalmente normal. E ele nos falou, ele fala muito pouco e ele dá um testemunho que é incrível. É realmente, e o general Mignot é tudo menos um excêntrico, é Buzz Leclerc, o general Mignot. Eu dou suas qualificações. Ele serviu por 40 anos no Exército, ex-diretor do Centro Nacional de Operações Aéreas, ex-diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Aeroespaciais. E, de fato, ele testemunhou sobre um fenômeno que ele observou, assim como sua tripulação, assim como o pessoal em terra, etc. Eles eram 6 no avião. Ele foi responsável pela defesa aérea de Paris, da zona de Paris. Então, é alguém extremamente sério. E, além disso, é alguém que é muito comedido na interpretação do que viu. No entanto, quando ele conta o que viu, estamos quase em um encontro do terceiro tipo. Mas justamente, volto à minha pergunta, mas o que vemos? O que são esses fenômenos inexplicáveis que vemos por toda parte? Há diferentes formas. Por muito tempo era mais na forma de disco e parafuso nos anos 50, depois evoluiu. Hoje as formas são bastante especiais porque li recentemente um relatório justamente de cientistas e o tic-tac, os famosos tic-tac, eles têm todos, não são nada aerodinâmicos. Então nos perguntamos como podem ter velocidades tão rápidas e trajetórias enquanto não são nada aerodinâmicos. Quando vemos hoje os trens ou aviões ou futuros aviões como são construídos, não se parecem em nada com isso. Então nos perguntamos como essas máquinas conseguem ter tais proezas. Sobre o general Mignot, há justamente em sua entrevista uma longa descrição do que ele viu. E aí, mais uma vez, voltamos à história do OVNIPAN, o que ele descreve. Então, ele está em voo à noite com uma tripulação. É um avião que é um avião civil. Então é militar. Militar, sim. Intransat. E ele vê, na verdade, ele não vê um objeto propriamente dito. É uma série de luzes que desenham algo e que se alinha com o seu voo e que os precede, na verdade, que os ultrapassa e os precede. É algo enorme. Ele fala, eu acho, de algo. Que teria o tamanho de um porta-aviões. Sim, é muito volumoso. Essas luzes parecem desenhar o contorno de algo, mas que seria invisível. Eles não veem materialidade, discos voadores ou coisas assim. E isso dura um certo tempo e depois desaparece. E dura tempo suficiente para que toda a sua tripulação e ele mesmo vejam a mesma coisa, corroborem a visão. Eu recomendo aos ouvintes que estejam interessados nessa descrição, porque ele nos faz uma descrição muito precisa.
mas essa descrição é extremamente perturbadora e faz pensar em vários filmes de ficção científica. E mais uma vez, o General Minot é tudo menos alguém excêntrico, exaltado. Não é alguém que fantasia sobre as coisas. Ele permanece muito comedido na interpretação do que viu, mas o que ele viu, ele viu. E então, nesse caso, estamos realmente no inexplicado, no OVNI, ainda mais porque ele recorreu a uma comissão de uma associação chamada 3AF e, em particular, a Comissão Sigma 2, pois ele procurou entender o que eles tinham visto. E eu acho que seu caso permanece completamente inexplicado, já que a hipótese de uma reentrada atmosférica foi obviamente estudada. Pensamos, talvez sejam elementos de, como dizer, foguete ou satélite. De satélite que poderia ter reentrado na atmosfera, mas tudo isso é extremamente estudado de forma muito precisa, medida. E isso não corresponde ao arquétipo de uma reentrada atmosférica. Então, não sabemos. Vamos assistir a um rápido trecho juntos, porque vemos fenômenos luminosos muito imponentes, muito massivos. Também vemos coisas que se assemelham a objetos, mas que não têm uma dinâmica habitual, que não se pareceria com um drone ou um avião, que às vezes fazem ângulos retos, acelerações que não explicamos fisicamente. Voltaremos mais tarde a essa questão científica, por sinal. Vemos fenômenos que não sabemos explicar fisicamente e deveríamos nos fazer algumas perguntas. E essa será a segunda parte deste programa para saber por que aparentemente quase não nos fazemos essa pergunta. Mas vamos assistir juntos ao trecho se vocês quiserem. Não é no leste, é no oeste. É no oeste, é no oeste. É. No oeste? É incrível. Então, esses são documentos que foram divulgados pela Navy, ou seja, a Marinha Americana, e então capturados por... Autenticados, porque inicialmente foi o New York Times que os divulgou em dezembro de 2017, no momento em que anunciaram a existência do ATIP, que era aquele famoso grupo no Pentágono, né, que tinha o escritório, que foi pelo senador Harry Reid, que era um fervoroso defensor dos OVNIs, e então esse escritório existia. Foi durante esse artigo de 2017 que revelaram essa coisa. E depois os vídeos apareceram e foram autenticados, eu acho, 2 anos depois, em abril de 2020 ou 2021. É interessante destacar que é frequentemente a Navy e não a Força Aérea do ZUA por onde esse tipo de vídeo vaza. Talvez você tenha uma explicação, aliás, sobre esse assunto? Talvez eles sejam muito mais abertos. Não sabemos exatamente. Talvez Alain Juillet tenha uma explicação. E eu queria dizer sobre esses vídeos, há duas coisas que são interessantes. Ao visual, o que vemos, especialmente no vídeo Tic Tac, e então ao som, a reação dos pilotos. Bem, há dois tipos de reações. Por um lado, há uma forma de espanto, porque os pilotos estão diante de um fenômeno completamente alucinante e sentimos a alucinação desses pilotos. E então, há também uma certa forma de descontração dos pilotos que pode parecer surpreendente. Mas bem, são pilotos experientes que estão acostumados e, nesse caso, eles estão realmente diante de um fenômeno não apenas inexplicado, mas inesperado para eles. E é sobre esse duplo aspecto que devemos analisar esses vídeos. Alain Juillet, do ponto de vista da inteligência, quando vemos imagens assim e fenômenos assim, que tipo de perguntas um especialista em inteligência se faz? Primeiro, claro, nós os estudamos, também estudamos